Estas proposições chamam-se bicondicionais, porque cada uma das proposições que as compõem implica, ou tem como consequência, a outra. Isto é, porque é simultaneamente verdade que se P, então Q, e que se Q, então P. Com efeito, quando dizemos que água é H2O, estamos a afirmar que tudo o que é água é H2O e que tudo o que é H2O é água. Ou, por outras palavras, estamos a afirmar que se algo é água, então é H2O e que se algo é H2O, então é água. Isto significa que uma condição necessária e suficiente para algo ser água é ser H2O, ou seja, algo é água se e só se é H2O. Agora que já compreendemos melhor aquilo que está em causa, quando falamos de teorias no contexto da atividade filosófica, já podemos indicar quais são as principais tarefas dos filósofos no que diz respeito às mesmas. As principais tarefas que os filósofos executam relacionadas com teorias são formular teorias e avaliar teorias. Formular uma teoria é enunciá-la por meio de uma frase declarativa que constitui uma resposta possível para o problema em análise. Por exemplo, no que diz respeito ao problema tradicional do livre-arbítrio, podemos defender as seguintes teorias. Não temos livre-arbítrio porque tudo está determinado. Temos livre-arbítrio e, por consequente, nem tudo está determinado. E temos livre-arbítrio apesar de tudo estar determinado. Geralmente, as teorias mais discutidas são abreviadas por meio de um termo ou de uma expressão que serve para as designar. No exemplo apresentado, as teorias enunciadas correspondem, respectivamente, ao determinismo radical, ao libertismo e ao determinismo moderado. Contudo, devemos ser cautelosos ao usar estas designações e dizer a que tese elas se referem concretamente, pois por vezes elas são utilizadas para designar perspectivas ligeiramente diferentes. Existem, por exemplo, diferentes versões de realismo, de objetivismo, de relativismo, subjetivismo e muitos outros ismos. Ao avaliar teorias, devemos ter em conta os seguintes aspectos. A teoria responde ao problema filosófico que se propõe a resolver? A teoria é consistente? A teoria é mais plausível do que as alternativas? Para responder a devemos certificar-nos que a tese ou a teoria avançada procura efetivamente constituir-se como uma resposta para o problema em questão, em vez de se limitar a apresentar um conjunto de afirmações genéricas, mais ou menos relacionadas com o problema, mas que não respondem diretamente ao mesmo, ou que respondem a outros problemas relacionados, mas não àquele que está a ser discutido. Por exemplo, quando alguém pergunta se a existência de Deus é ou não compatível com a existência de mal no mundo, não constitui uma resposta adequada dizer que não se acredita na existência de Deus, pois o problema da existência de Deus, embora esteja relacionado com o anterior, não se identifica inteiramente com ele. Por outras palavras, estaríamos a responder bugalhos quando alguém nos perguntou alhos. Para responder à pergunta 2, temos que avaliar a consistência da teoria. Mas o que é a consistência? A consistência é uma propriedade de conjuntos de proposições. Diz que um conjunto de proposições é consistente quando todas as proposições que o compõem podem ser simultaneamente verdadeiras. Por outro lado, diz que um conjunto de proposições é inconsistente quando as proposições que o compõem não podem ser todas simultaneamente verdadeiras. Por exemplo, não é consistente sustentar simultaneamente que, se Deus existe, não pode haver mal no mundo, há mal no mundo e Deus existe. Pelo menos uma destas proposições tem que ser falsa. Ou é falso que a existência de Deus não é compatível com a existência de mal no mundo, ou é falso que há mal no mundo, ou é falso que Deus existe. Até pode acontecer que sejam todas falsas. O que seguramente não podem ser é todas verdadeiras. Isto significa que uma teoria inconsistente nunca pode estar verdadeira, ou, pelo menos, uma das ideias que esta sustenta é necessariamente falsa, e, por conseguinte, ela deve ser reformulada ou até mesmo rejeitada e substituída por uma teoria que não apresente esse tipo de inconsistências internas. O ponto 3 aponta no sentido de se fazer uma análise comparativa das várias respostas possíveis a um problema. Essa análise envolve fazer uma comparação não só da adequação de cada uma delas em relação ao problema que está a ser discutido, mas também do seu alcance e poder explicativo, das questões que deixa por resolver e das novas questões que suscita e, sobretudo, dos argumentos que existem a favor e contra cada uma delas. Ou seja, devemos preferir teorias com maior poder explicativo, isto é, teorias que nos permitem resolver um leque mais vasto de problemas, em vez de teorias que parecem ser formuladas para dar conta de problemas demasiado específicos, mas que se revelam ineficazes para dar resposta a problemas bastante similares. Devemos preferir teorias que são capazes de resolver o problema em mãos, sem precisarem de introduzir complicações ou problemas adicionais para os quais não oferecem uma resposta satisfatória. É o chamado princípio da parcimónia. Devemos preferir teorias suportadas por bons argumentos a teorias que têm bons argumentos contra elas. Argumentos. Por fim, resta-nos referir as principais referências dos filósofos no que diz respeito aos argumentos propriamente ditos. Um argumento é um conjunto de proposições em que se pretende justificar ou defender uma delas, a conclusão, com base na outra ou nas outras, que se chamam premissas. Existem expressões linguísticas que tipicamente servem para indicar esta pretensão, os indicadores de premissas e conclusão. Quando alguém afirma que Deus não existe porque há mal no mundo, está a usar o porque para indicar qual é a razão que o leva a pensar que Deus não existe, ou seja, está a usá-lo como um indicador de premissas. Por outro lado, quando alguém afirma que há mal no mundo, logo Deus não existe,
está a utilizar o logo para indicar que a ideia de que há mal no mundo suporta, ou tem como consequência, a ideia de que Deus não existe, ou seja, está a utilizá-lo como um indicador de conclusão. A argumentação assume-se como um dos aspectos mais importantes da atividade filosófica, pois, como acabámos de ver, não basta avançar teorias para responder aos problemas, é preciso fundamentar essas teorias com bons argumentos. Para isso, os filósofos têm que ser capazes de formular argumentos, avaliar argumentos e contra-argumentar. Para formular explicitamente um argumento, ou para reconstruir um argumento que nos foi apresentado por outrem, de uma forma confusa e desordenada, devemos seguir os passos que se seguem. Identificar a conclusão do argumento, identificar as premissas do argumento, completar o argumento, formular explicitamente o argumento. Para ver como é que isto funciona na prática, vamos imaginar um exemplo de argumento apresentado de forma confusa e desorganizada e tentar reformulá-lo de forma explícita. Eis o argumento. É claro que Deus não existe. Deus não permitiria que existisse mal no mundo, por isso, Deus não existe. O ponto 1 diz-nos que a primeira coisa a fazer é identificar a conclusão do argumento. Para isso, temos que procurar responder à seguinte pergunta: qual é a ideia que o autor do argumento quer defender? Ou, dito de outra forma, quem apresenta este argumento quer convencer-nos a acreditar em quê? Neste caso, parece ser claro que o autor do argumento quer convencer-nos a acreditar que Deus não existe. Em alguns casos, podemos facilmente detectar a conclusão do argumento se encontrarmos um dos indicadores de conclusão apresentados acima. No exemplo, a expressão por isso indica que aquilo que surge em seguida é a conclusão do argumento. No ponto 2, estabelece que, em seguida, devemos identificar as premissas do argumento. Para isso, temos que responder à seguinte questão: que razões apresenta o autor do argumento para defender a sua conclusão? No exemplo apresentado, afirma-se que a existência de Deus não é compatível com a existência de mal no mundo, ou seja, afirma-se que a existência de Deus é uma condição suficiente para que não haja mal no mundo. Podemos expressar esta ideia através da seguinte condicional: se Deus existe, então não há mal no mundo. No ponto 3, recomenda-se que se procure detectar se há alguma premissa implícita, isto é, alguma premissa que o autor do argumento não chegou a formular explicitamente, mas que é legítimo presumir que é uma das ideias que este precisa de assumir para poder chegar à conclusão. No exemplo apresentado, acho que podemos presumir que o autor do argumento acredita que existe mal no mundo. Por fim, no ponto 4, é-nos sugerido que escrevamos cada premissa numa linha diferente, seguidas pela conclusão, que surge na última linha, antecedida pela palavra logo. Para ser mais fácil identificar os diferentes passos do argumento, sugere-se ainda que todas as linhas devem ser numeradas, por exemplo com 1, 2 e 3, e assim sucessivamente. Neste caso, o argumento apresentado do exemplo ficaria qualquer coisa como 1. Se Deus existe, então não há mal no mundo. 2. Existe mal no mundo. 3. Logo Deus não existe. No que diz respeito à tarefa de avaliar os argumentos a favor e contra cada uma das teorias em confronto, os filósofos devem procurar responder às seguintes questões. 1. As premissas suportam e justificam efetivamente a conclusão? 2. As premissas são verdadeiras? E 3. As premissas são mais plausíveis e aceitáveis do que a conclusão? O ponto 1 sugere que se verifique se as premissas apoiam de facto a conclusão do argumento ou se, apesar da pretensão do autor, essa relação de suporte não existe. Isto significa que, para que um argumento seja bom, é preciso que as premissas relacionem de tal maneira com a conclusão que tornem impossível ou improvável que esta seja falsa, caso as premissas sejam verdadeiras. A esta propriedade dos argumentos dá-se o nome de validade. Diz que um argumento é válido quando é impossível ou muito improvável que as suas premissas sejam verdadeiras e a sua conclusão falsa. Comparemos os seguintes argumentos. Se chover, o chão fica molhado. Choveu, logo o chão ficou molhado. Se chover, o chão fica molhado. O chão ficou molhado, logo choveu. O argumento da esquerda é válido, porque a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Isto é, não somos capazes de conceber uma situação que torna as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Isto significa que se não aceitarmos a conclusão do argumento, então há pelo menos uma premissa que também não aceitamos. O argumento da direita é inválido, porque a verdade das premissas não oferece qualquer justificação para aceitarmos a verdade da conclusão. É perfeitamente possível imaginar uma situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. A primeira premissa estabelece que chover é uma condição suficiente para que o chão fique molhado, mas não nos diz que é uma condição necessária. Assim sendo, fica em aberto a possibilidade de o chão ficar molhado por outros motivos, como por exemplo o facto do sistema automático de rega estar ativo ou alguém se ter babado no chão. Nesse caso, as premissas podem ser ambas verdadeiras, apesar de não ter chovido. É de salientar que a validade é uma propriedade dos argumentos e não das proposições. Concretamente, é uma relação entre os valores de verdade, reais ou hipotéticos, das premissas e da conclusão dos argumentos. Por outro lado, a verdade é uma propriedade das proposições e não dos argumentos, porque apenas estas podem ser verdadeiras ou falsas. Na verdade, o facto de um argumento ser válido não é suficiente para nos convencer da verdade da sua conclusão. Repare-se, por exemplo, no argumento que se segue. Se Donald Trump é chinês, então o Monte Everest é nos Estados Unidos. Donald Trump é chinês, logo o Monte Everest é nos Estados Unidos. Este argumento tem exatamente a mesma estrutura que o argumento apresentado há pouco, e por conseguinte,
também é válido. No entanto, uma vez que as premissas são claramente falsas, este não é suficiente para nos convencer da verdade da sua conclusão.